O mal aos olhos do Senhor. Eu sou Elcio Macedo e você está no canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Olá, gente, estou aqui de novo, espero que você aí também, mas especialmente onde quer que você esteja com Deus naquele momento separado de estudo da palavra. Isso é o mais importante. Quando nós abrimos a Bíblia, ali oramos e conversamos com o nosso Pai, abrindo o coração, buscando espiritualidade, alimento sólido do Senhor. Bom, é bem preocupante o ajuste de contas que Deus fará com os maus líderes do povo dele. Ao longo da história, o povo de Deus teve líderes excelentes, razoáveis e também péssimos. E parece que a influência dos maus líderes é sempre mais poderosa que a dos bons. E também é mais duradoura. Vai ver que é essa natureza lá dentro de nós, chamada pecado, que faz isso, né? Deve ser assim porque estamos num ambiente pecaminoso, não só interno, mas externos. E todos nós somos pecadores. Pelo bem sempre se necessita fazer grande esforço. Pelo mal, é só deixar à vontade e tudo acontece. Tipo uma pipa pensa, sabe? Deixou ela sozinha, ela já inclina para aquele lado. Temos alguns exemplos de vida para meditar, né? Exemplos de maus líderes, maus reis, maus sacerdotes. Um deles foi Nadab, filho de Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel como reino do norte. Nadab foi o segundo rei de Israel. Reinou por 2 anos. Pouco, felizmente, ele foi morto por Baasa, que destruiu toda a casa de Jeroboão. Esse Baasa tinha tudo para ser um bom rei, diferente de Jeroboão. Afinal, ele tinha destruído Jeroboão, mas é difícil de crer. Ele andou nos mesmos caminhos de Jeroboão, totalmente contraditório. Portanto, veio a palavra de Deus a ele, por meio de Jeú, profeta da época, né? E disse: porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andasse no caminho de Jeroboão. Olha o que diz lá. Isso você pode encontrar essa história lá no livro de Reis, no capítulo 16, e dar uma lidinha. Então, ele acabou fazendo o mesmo do seu predecessor. Depois a lição vai sugerir aqui meditar sobre o rei Jeoacás, também de Israel. Ele reinou por 17 anos. Foi filho de Jeú, o rei que matou Jezabel e acabou com a casa de Acabe. Jeoacás ou Jeoacás foi o 11º rei de Israel, sucedendo a seu pai no trono. Grande parte do domínio era controlado pelo rei sírio Azael de Damasco, que tirara de Jeú todo o território de Israel ao leste do rio Jordão. E visto que Jeoacás fazia o que era mal aos olhos de Deus, ele acabou permitindo, Deus, que Azael continuasse a oprimir Israel em todos os dias de Jeoacás, reduzindo a força combatente dele a meros 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 soldados de infantaria. Por fim, Jeoacás procurou o favor de Deus e, por causa do pacto com Abraão, Isaque e Jacó, Deus não permitiu que a Síria arruinasse Israel por completo, claro. Quando Jeoacás morreu, ele foi enterrado em Samaria e foi sucedido no trono por seu filho Jeoás. Apesar disso, continuaram a praticar os pecados da dinastia de Jeroboão, que havia levado Israel a cometer, assim permanecendo neles. Até mesmo o poste sagrado permanecia em pé em Samaria. Uma sucessão de maus reis. Por fim, temos o mau exemplo do sumo sacerdote Caifás, cujo nome significa baixeza, humilhação. Tornou a decisão de assassinar Jesus. Ele estava ficando cada vez mais preocupado diante do poder dos milagres que Jesus fazia e ficou endiabrado quando soube por fofoqueiro que Jesus havia ressuscitado Lázaro, morto, 4 dias, cheirando mal lá, naquela história que está registrada nos evangelhos. Bem, Jesus foi julgado injustamente pelos sacerdotes, sumo sacerdote, o sinédrio ali, e de acordo com os evangelhos, Jesus foi preso pela guarda do templo de Jerusalém
e foi levado diante de Caifás e outros por quem foi acusado de blasfêmia. Após considerá-lo culpado, então o Sinédrio entregou ao governador romano Pôncio Pilatos para ser morto. Portanto, quem julgou Jesus foi o Sinédrio, e o povo apoiou com gritos histéricos. Pasme. Ele veio para salvar o seu povo, e veja o que esse povo fez com ele. Desses personagens, gostaria de ter sido o pai de Jeoacás, o famoso Jeú. Esse homem começou bem, atacando Jezabel, matando toda a casa de Acabe. Ele tinha a seu dispor um excelente profeta do Senhor, Eliseu. Veja que ele estava diante de um profeta que poderia orientá-lo se ele, aceitasse. E nessas condições, ele poderia ter sido, um líder bem melhor do que a história registra. Ali, no contexto do assassinato de Jezabel, de Acabe, entra essa sequência ali que temos a história do profeta Elias, e todo esse contexto, Jeú poderia ter feito um excelente governo em Israel se tivesse pedido conselho a Eliseu, profeta do Senhor. Ele começou bem, mas logo depois se ensoberbeceu, se orgulhou, se vangloriou, e pelo mesmo caminho de Jeroboão, lá o primeiro, lembra? E de Acabe, a quem ele mesmo destruiu. Que coisa, não é? Os israelitas tendiam a se curvar perante os ídolos vencidos por eles e pelo Deus verdadeiro. Esse Jeú e os outros reis maus se curvaram perante os mesmos deuses que Jeú mesmo havia derrotado e destruído. Que classificação se pode dar a tal comportamento? Fale para mim. Líderes são poderosos influenciadores do povo. O povo sempre necessita de algum líder. E agarra-se a quem se apresenta como chefe mesmo. Ou seja, lá o que for acima do povo, eles vão seguir. Líderes são seguidos por seguidores humanos e sempre isso vai existir. Vejam Daniel, que foi um outro líder que nós vamos falar, inclusive no trimestre que vem, um grande líder, Mesmo tendo líderes acima dele, abaixo, ele se manteve fiel aos seus princípios. Bem, que nós possamos não ser como aqueles e ser como Daniel. Deus te abençoe e te vejo amanhã para mais um estudo.